Neste vídeo, vamos estudar o ramo mais importante da inteligência artificial para as empresas, o aprendizado de máquina ou Machine Learning. Primeiramente, precisamos entender que o Machine Learning está dentro do campo de estudo da inteligência artificial, mas a inteligência artificial não se resume a isso. Existem outras ramificações da inteligência artificial que não incluem Machine Learning, representando isso com um diagrama ficaria assim. Por sua vez, dentro do Machine Learning vamos encontrar as técnicas propriamente ditas, como regressões, árvores de decisões e redes neurais. Indo direto ao ponto, Machine Learning é uma forma de desenvolver um modelo da realidade sem que isso seja explicitamente programado. Ou seja, em problemas que precisamos tomar decisões por meio de variáveis, como dados de um cliente, por exemplo, não precisamos pensar sobre quais variáveis são importantes ou como elas se relacionam entre si. Passamos apenas essas variáveis que temos disponíveis e definimos qual é o nosso objetivo. Por exemplo, quais clientes têm maior probabilidade de comprar na próxima semana? Ou como segmentar os clientes com perfis mais parecidos? E a partir daí, os algoritmos de Machine Learning encontram o melhor modelo para a gente. Um exemplo clássico é o problema de um banco que precisa escolher para qual pessoa emprestar dinheiro. Numa abordagem tradicional, seria necessário programar explicitamente essas regras de decisões, que fariam essas escolhas. Por exemplo, definir que pessoas que moram na região norte têm uma probabilidade 10% maior de pagar pelo empréstimo do que pessoas que moram na região sul. E que pessoas desempregadas têm uma chance 20% menor de pagar pelo empréstimo do que pessoas empregadas. E assim por diante. Já na abordagem por Machine Learning fazemos diferente. Ao invés de escrever um algoritmo que toma essas decisões sobre os dados, nós passamos um histórico com os dados das pessoas que já fizeram empréstimos e se elas pagaram ou não. Com isso, o modelo é capaz de aprender a identificar quais são os principais padrões das pessoas que pagam e das pessoas que não pagam, dando pesos diferentes para cada uma das variáveis que passamos. Assim, o banco pode decidir se deve ou não deve emprestar dinheiro para um novo cliente a partir de seus dados históricos. Agora vamos entender como esses algoritmos são capazes de aprender. Ao passar os dados históricos, passamos tanto os inputs, que são as nossas variáveis, como a idade, onde a pessoa mora e quanto ela ganha, quanto os outputs, que identificam quais pessoas pagaram e quais pessoas não pagaram esses empréstimos. O que o modelo precisa aprender é como transformar os inputs no output. E ele faz isso basicamente minimizando uma função de custo. Na prática, precisamos explicar para o modelo o que é um acerto e o que é um erro. E se a previsão feita pelo modelo for um acerto, damos a ele uma espécie de recompensa. Se a previsão dele for um erro, damos uma espécie de punição. No nosso exemplo de empréstimos, vamos dizer que o output 1 representa as pessoas que pagaram e o output número 0 as pessoas que não pagaram o empréstimo. Inicialmente, o algoritmo não sabe nada além disso, então ele começa seu aprendizado. Na primeira etapa, ele pega as variáveis iniciais e coloca alguns pesos aleatórios, como idade vezes 10, região vezes menos 5 e salário vezes 2, e assim por diante. Depois ele vê quais outputs esses pesos produzem. Como os pesos iniciais eram aleatórios, é normal que o modelo não produza um bom resultado na primeira etapa. A mágica é o que vem a seguir. Usando técnicas matemáticas, o algoritmo é capaz de fazer pequenas correções nos pesos iniciais para diminuir o erro total. Digamos que ele aprendeu que precisa fazer as seguintes correções. E ao medir o erro total que esses novos pesos geram, vemos uma boa melhora, produzindo um erro total de 45%. Parece que o modelo está na direção certa. Agora é só repetir esse procedimento milhares ou milhões de vezes que teremos um algoritmo de Machine Learning treinado com pouquíssimo erro. Esse procedimento é conhecido como treinar o modelo, e ele explica os porquês de precisarmos de tanto poder computacional. O aprendizado de máquina basicamente é usar os dados históricos para treinar o modelo que aprende a transformar inputs em outputs, iniciando com pesos aleatórios e fazendo pequenos ajustes em cada interação, repetida milhares de vezes até que o erro se torne bem pequeno. Como explicamos, após ser treinado, esse algoritmo se transforma em um modelo que é uma representação da realidade. Assim como um cientista na física produziria um modelo para descrever a gravidade, por exemplo, um cientista de dados usa Machine Learning para descrever os comportamentos dos problemas importantes para a empresa. No nosso caso, um modelo de propensão de pagamento de empréstimos. Note que a principal diferença na abordagem clássica para a abordagem de Machine Learning é não termos que definir as regras explicitamente. Regras essas que podem ter diversos vieses por conta das opiniões dos analistas que as criam. Agora, quem define essas regras é o nosso algoritmo treinado, que reconhece os padrões entre as pessoas que pagam ou não seus empréstimos através dos dados históricos para aprender quais são os valores ideais. No nosso exemplo, se as pessoas da região norte são realmente melhores pagadoras do que as da região sul, elas vão continuar ajudando a aumentar a chance de aprovação,
Mas se for o contrário, o modelo conseguirá identificar sem a necessidade da opinião humana. No nosso próximo vídeo, falaremos sobre o profissional que faz todas essas coisas, o cientista de dados, e as diferentes abordagens que temos nas empresas. Até lá!